Então, pessoal, cheguei na carreira de número 57, tenho aqui mais ou menos 14 centímetros na minha segunda cor e nós vamos fazer mais uma troca. O que é importante? De um novelo dessa cor aqui sobrou essa bolinha, então com certeza dessa cor nós vamos utilizar dois, porque nós ainda temos que fazer mais algumas carreiras, né, da manga. Então vamos lá, carreira de número 58, nós vamos introduzir a nossa terceira cor. Como eu mostrei pra vocês, é essa aqui. Então, já fiz aqui o meu início, a gente faz o ezinho e dá o nozinho. Quem quiser emendar o fio, pode emendar também, eu prefiro fazer assim. Passei aqui meu primeiro pontinho, e aí agora eu seguro esse fiozinho aqui com a minha mão. Aqui eu vou ajustar o fio. No segundo ponto eu introduzo a agulha, puxo o fio e faço o ponto. Vou dar uma apertada aqui, vou fazer aqui meu terceiro, meu quarto ponto, quinto, e agora eu vou dar um nó aqui com o meu fio da cor nova. Vou dar meu nó aqui, né, com o fio da cor nova no fio azul que eu tava trabalhando. Dois nozinhos só pra ficar firme. E aí a gente já pode cortar a cor antiga. Cortei aqui. Vou seguir trabalhando um ponto meia até o final da carreira. No último ponto a gente faz tricô. E aí na volta a gente faz a carreira inteira em tricô e a gente vai fazer isso por 29 carreiras, para depois introduzir a nossa próxima cor. Então eu vou seguir tecendo aqui. Aqui eu tinha um nozinho. Como vocês podem ver, o trabalho já cresceu bastante. Eu vou mostrar, eu vou seguir até o final da carreira e eu volto para mostrar para vocês como que tá ficando o nosso trabalho. Como vocês podem ver, pessoal, nosso casaco aqui já tá com uma forma bem definida, né? Aqui nós temos a nossa frente e o outro lado da frente, e aqui uma manga, outra manga, e aqui atrás as costas. O que vocês vão reparar agora? Que a frente aqui, ó, ela tá bem menor do que as costas. Eu não consigo, mesmo abrindo tudo, encostar um ladinho no outro, ó. Por isso que depois eu falei pra vocês, a gente vai fazer uma carreirinha de acabamento aqui pra aumentar isso, né? E preencher esse espaço com um ponto barra. Até mesmo porque, como a gente não fez ponto de borda aqui, nosso trabalho vai ficar virando, né? Então, a gente tem que finalizar aqui e fazer uma golinha também. Mas é isso aí. Eu vou seguir aqui tecendo. Então, eu fiz aqui já a primeira carreira. Vou fazer as próximas com a nossa terceira cor. E aí eu volto para mostrar para vocês quando a gente fizer a próxima troca de cor. E aí a gente já vai estar quase finalizando o nosso trabalho. Por hora, o nosso trabalho está com uma altura de 28 centímetros, certo? Então, eu teci com essa cor aqui até a carreira de número 85. E na carreira de número 86, eu introduzi a minha última cor. E aí, eu teci agora até a carreira de número 105. Que eu já atingi a minha altura pro corpo do casaco. E na sequência, eu vou tecer o restante das carreiras nessa cor cinza claro, para eu fazer uma barra. Como vocês podem ver, aqui eu já tenho 47 centímetros do início até o final. Então, aqui na carreira, eu tô na carreira de número 105, tecendo normalmente, sem fazer nenhum aumento, tá? E aí, agora, na carreira de número 106,
eu vou trabalhar em ponto barra. Essa é a barra do meu trabalho. Então, aqui, como que nós vamos fazer, tá? Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Primeiro ponto sem fazer em meia. Segundo ponto, tricô. Próximo ponto em meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. E nós vamos ir intercalando meia e tricô até o final da carreira. Então, cuidem isso, sempre intercalando. Um ponto em meia, um ponto em tricô. Um ponto em meia, um ponto em tricô. Até chegarmos ao final da nossa carreira. Tô chegando aqui ao final da carreira, eu verifiquei que eu tenho aqui um meia, um tricô, e aqui eu terminaria com um meia. Mas eu sempre gosto de terminar com um tricô. Então, vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer um aumento. Só para terminar com um tricô. Se vocês verem que aqui ao final vai dar certo, vocês têm número par na agulha, não tem problema nenhum. Vou fazer agora a minha carreira de número 107. E aqui nós vamos repetir a sequência do ponto. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Então, sempre onde era meia, a gente faz meia. Onde se apresenta tricô, a gente faz tricô, porque a gente tá fazendo ponto barra. Isso a gente vai fazer até a carreira de número 114. Então, eu tô agora na carreira de número 107, eu tenho que fazer mais 7 carreiras. E aí, na carreira de número 115, a gente arremata o nosso trabalho. Eu vou seguir fazendo aqui e eu volto para mostrar para vocês o arremate. Cheguei aqui na minha carreira, fiz a carreira de número 114, e aí aqui eu atingi a altura da minha listra na última cor. Então, agora, na carreira de número 115, nós vamos fazer o arremate. Como que a gente faz o arremate, tá? Passo o primeiro ponto sem fazer, o segundo eu vou fazer em tricô, e agora eu vou derrubar aquele primeiro ponto sobre ele. Dessa forma. Próximo ponto, vou fazer em meia, derrubo o anterior sobre ele. O ponto seguinte tá em tricô, vou fazer em tricô, derrubo o anterior sobre ele. A gente vai fazendo o ponto como ele se apresenta e derruba esse ponto que tá sozinho na agulha da mão direita. Então, vou fazer, fiquei com 2 pontinhos na agulha da direita, derrubo o ponto que eu já tinha sobre ele. Lembrem-se de fazer o ponto conforme ele se apresenta, porque isso torna um acabamento elástico. Vamos lá. Agora eu tenho um ponto aqui em tricô. Vou fazer e derrubo o anterior sobre ele. E assim a gente vai até o final da carreira. Lá no final da carreira, a gente dá um nozinho no último ponto e corta o fio. Vou seguindo assim. Dessa forma, como vocês já sabem. E façam isso a carreira inteira. Chegando aqui ao final, tenho apenas o ponto dessa agulha e mais 2 nessa outra. Então, vou fazer esse em meia, derrubo o anterior por cima e o último vou fazer em tricô. Derrubo este por cima. Aqui a gente vai cortar o nosso fio. E vou passar o fio por dentro desse pontinho, ó. Vou mostrar pra vocês. O pontinho tava aqui, eu tirei da agulha, estico ele um pouquinho, por isso que o fio tem que ser grande. E passo dessa forma. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, nós já temos a estrutura do corpo do nosso casaco, com a nossa barra. Eu já fiz aqui minha primeira manga, eu tô trabalhando a manga aberta, para depois costurar, mas quem quiser fazer na modalidade laço mágico, pode fazer ela de forma circular. Eu teci aqui acompanhando o esquema das cores que eu utilizei no corpo, inclusive com a mesma quantidade de carreiras, porém, na cinza
por a minha manga ser um pouquinho mais comprida que o corpo, eu precisei fazer mais carreiras cinza. Se vocês quiserem, vocês podem aumentar um pouco essas carreiras nessas cores aqui, para equilibrar com a cinza, porque a cinza ficou efetivamente bem maior que as outras cores, como vocês podem ver. Mas eu acho que não tem problema nenhum ficar assim, porque cinza é a última cor e na manga não vai fazer tanta diferença. Então agora nós vamos tecer aqui a nossa próxima manga juntos. Vou pegar aqui já a minha agulha, né? Tô trabalhando com agulha circular de 6 milímetros. E agora nós vamos tirar os pontos aqui dessa agulha auxiliar ou do nosso fio extra e passar para nossa agulha circular. Se vocês forem fazer a manga com agulha reta, vocês têm que cuidar para começar pegando os pontos pelo lado do avesso, assim como eu tô. Ó. A ponta inicial, eu vou começar por aqui, vendo o meu trabalho pelo avesso. E aqui a gente vai passando os pontos para nossa agulha, tá? Normalmente. A gente vai passar todos os pontos para nossa agulha de tricô e tirar eles da agulha auxiliar. Essa parte a gente tem que prestar bastante atenção para não esquecer nenhum ponto. Principalmente se a gente utilizou aqui um fio e não a agulha, porque às vezes no fio o ponto fica um pouquinho escondido, tá? E é bem chatinho de tirar da agulha, porque os pontos eles não se espalham. Mas vamos lá, ó, aqui quase saiu. Vamos lá. E eu volto para mostrar para vocês depois que eu tiver passado todos os pontos. Terminei de passar os meus pontos para agulha circular. E agora eu tenho que tecer a minha manga. O que eu preciso observar? Eu vou iniciar aqui pelo lado da frente do meu trabalho, porque a gente parou de tecer, a gente fez a separação dos pontos numa carreira ímpar. Desculpa, numa carreira par. Então, eu fiz a separação dos pontos pelo lado direito, não pelo lado avesso. Então, como eu não trabalhei essa carreira, né, esses pontos no momento em que eu separei os pontos da manga, na carreira de número... Deixa eu confirmar aqui nas minhas anotações. Eu separei as mangas na carreira 48. Então, eu vou retomar meu trabalho agora, fazendo a carreira de número 48. Então, eu já vou até colocar aqui 48. Então, vamos lá. Peguei aqui o meu fio, que é o que eu estava utilizando. Fiz aqui o meu nozinho. E aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Vou deixar o meu fiozinho aqui para trás, nessa mão. Agora eu venho aqui com a minha agulha da mão direita, passo aqui no primeiro ponto, vou passar ele sem fazer, tá? Venho aqui no segundo, vou colocar essa laçadinha que eu fiz com o meu fio do novelo, ajusto aqui, coloco ela aqui, ó, na minha agulha lá atrás. Eu já passei por dentro do ponto aqui, ó. Como se eu fosse pegar o fio do novelo para fazer a laçada. E passo por dentro do ponto, normalmente. Agora eu vou trabalhar com os dois fios ao mesmo tempo, só para eu esconder já esse fiozinho aqui. Então, eu venho aqui, ó, fiz a laçada pegando dois fios ao mesmo tempo. Não vai fazer diferença no nosso trabalho, tá? Nesse momento. Eu vou fazer mais uns pontinhos aqui com os dois. E agora, eu volto a trabalhar com um fio só. Sigo aqui tecendo, eu vou tecer todos esses pontos em meia até o meu último ponto. Meu último ponto eu vou fazer em tricô para eu criar um ponto de borda que vocês já conhecem. Então, vou tecer aqui todos os meus pontos. E na minha manga eu fiz
diminuições, tá? Pra ela ir afunilando, que eu acho que ficou melhor. Então, eu fui fazendo diminuições. Eu fiz diminuições na carreira de número 56, 66, 76 e 86. Um pontinho no início e um pontinho no final, de 10 em 10 carreiras. E eu acho que ficou um resultado legal, mas se vocês quiserem fazer mais diminuições ou menos, isso fica a critério de vocês. Lembrando que é importante que vocês vão tirando as medidas, porque a manga tem que servir, né, na pessoa que vai vestir essa peça. Então, eu não posso fazer, por exemplo, mais diminuições se a pessoa precisa que a manga tenha uma quantidade específica de centímetros, porque daí a manga não vai servir. No meu caso aqui, depois eu passo para vocês a medida com que ficou a barra do meu trabalho. Essa peça aqui eu fiz para vestir um tamanho M, G, mas aí se vocês quiserem maior ou menor, vocês podem adaptar. Lembrando que o que influencia no início do trabalho não é a quantidade de pontos que a gente coloca, mas sim a quantidade de carreiras que a gente vai fazer a nossa pala até a separação para as mangas. Mas isso está explicado no primeiro vídeo dessa peça. Tô chegando aqui já ao final, vou fazer essa primeira carreira toda com vocês, depois vai ficando mais fácil. Essa é a carreira de número 48. Cheguei aqui, vou fazer mais um penúltimo ponto, e aqui o último, vou fazer em tricô. Viro meu trabalho, carreira 49, vou fazer todos os pontos, com exceção do primeiro, né, em tricô. Passo o primeiro sem fazer, vou fazer tricô até o final da carreira. E aí eu vou repetir essas duas carreiras. Quando eu chegar na carreira de número 56, eu volto para mostrar para vocês, porque a gente vai fazer a primeira diminuição. E na carreira de número 58, a gente tem que trocar a cor, porque aí a gente vai estar atingindo, né, o tamanho da cor, dessa corzinha aqui que a gente utilizou no corpo. E aí a gente vai para nossa terceira cor da peça. Então, volto na carreira de número 56, teçam aí, eu vou tecendo aqui. Aqui, pessoal, eu tô ainda na mesma carreira, tá? Eu voltei na carreira 49, eu voltei só pra mostrar pra vocês que aqueles primeiros pontinhos que a gente fez na carreira anterior, a gente fez pegando os dois fios, né? O fio do nozinho e o fio que vem do novelo. Então, aqui a gente vai fazer esses últimos pontos pegando os dois fios que estão na nossa agulha da mão esquerda. Ou se você é, né, canhota, na mão direita. Dessa forma aqui. Cheguei aqui no meu primeiro ponto, faço ele normalmente, certo? Cheguei aqui na carreira de número 56 e nós faremos a nossa primeira diminuição. Como que a gente faz isso? Aqui, pessoal, vou passar o primeiro ponto sem fazer. E agora a gente tem que observar o seguinte: se vocês tecem da mesma forma que eu, o ponto meia de vocês se apresenta dessa forma aqui, com uma perninha lá atrás e a outra aqui na frente. Se vocês tecem de forma diferente, o ponto meia de vocês vai estar assim e vocês pegam ele dessa forma, ó, com a primeira perninha aqui na frente e a segunda lá atrás. Se vocês tecem ele assim, vocês têm que fazer o seguinte, tá? Se o ponto de vocês se apresenta com a primeira perninha pra frente e a segunda lá atrás, vocês vão trabalhar agora da seguinte forma pra gente fazer a nossa diminuição. Vocês vão entrar com a agulha da mão direita na perninha da frente e passar o ponto sem fazer. E no próximo, a mesma coisa. Passados os dois sem fazer, vocês vão voltar ele pra agulha da mão esquerda e agora sim vão trabalhar pegando os dois pontos pela perninha de trás, tecendo ele em meia. Certo? Vou mostrar mais uma vez. Para quem tece e o ponto se apresenta com a primeira perninha para frente do trabalho, a gente passa a agulha pela perninha e troca o ponto de agulha sem fazer, e o próximo também. Devolve os dois pontos para a agulha da mão esquerda e agora tece os dois juntos em meia. Se vocês tecem como eu
e o ponto já se apresenta dessa forma aqui, com as duas perninhas para trás, a gente só vai tecer os 2 pontos juntos em meia. E agora trabalha todos os demais pontos da agulha até chegar ao final, quando faltarem 3 pontos na agulha de vocês. Que daí lá nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, vou seguir tecendo aqui os meus pontos. E quando sobrarem 3 pontos na minha agulha da esquerda, eu volto para mostrar para vocês a próxima diminuição dessa carreira. Então, aqui eu tenho 3 pontos na minha agulha. E agora nós vamos fazer uma diminuição nesses 2 pontos aqui. Se vocês tecem como eu, e o ponto, a primeira perninha do fio, né, se apresenta lá atrás na agulha, agora é a nossa vez de inverter os pontos. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou pegar aqui pela perninha de trás, vou passar para a próxima agulha o ponto sem fazer, e o seguinte também. Vou devolver os 2 para a agulha, e agora sim nós vamos pegar os 2 aqui pela perninha da frente, fazer os 2 juntos em meia. Porém, se você tece de outra forma e o ponto já se apresenta assim, não há necessidade de fazer nada, além de pegar os 2 pontos juntos e fazer em meia, certo? E agora o último ponto a gente faz em tricô. E agora aqui nós já temos a nossa primeira diminuição na nossa manga. Como eu falei para vocês, além dessa, nós vamos fazer mais 3 diminuições ao longo do nosso trabalho. Então, a gente vai ter diminuições na carreira 66, na 76 e na 86. Agora, a próxima carreira é a carreira 57, a gente faz os pontos todos em tricô, apenas o primeiro em meia sem fazer, os demais todos em tricô até o final da carreira. E na carreira de número 58, a gente vai fazer a nossa troca de cor. Por quê? Porque aqui no corpo do trabalho, na carreira de 58, a gente fez troca de cor. Como eu falei para vocês, eu segui o mesmo padrão da troca de cor nas minhas mangas. Eu vou seguir aqui até o final, na carreira 58, eu faço a minha troca de cor, vocês já sabem fazer. Se vocês ficarem com dúvida, é só retomar o vídeo lá no início, no vídeo número 1, onde eu mostro para vocês como que a gente faz a primeira troca de cor. E aí eu volto para mostrar para vocês na carreira de número 66 a próxima diminuição. Então, chegamos à carreira de número 66, vamos fazer mais uma diminuição. Lembrando que, se vocês tecem da mesma forma que eu e o primeiro fio do nosso ponto se apresenta lá atrás, na agulha, a gente não precisa fazer nada, além de pegar os 2 pontos que temos na agulha da esquerda juntos e tecê-los em meia, dessa forma. Se vocês tecem de forma que o fio do ponto de vocês primeiro aparece aqui pela frente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar a nossa agulha da frente para trás e trocar o fio de agulha, mais uma vez, e agora nós devolvemos esses 2 pontos e vamos tecer os 2 juntos em meia. É só observar como que o fiozinho se apresenta, se se apresenta lá atrás, como aqui o meu, dessa forma, ou se apresenta aqui pela frente e vocês entram da frente para trás, certo? Eu vou seguir tecendo aqui e lá no final da carreira eu já volto para mostrar para vocês a próxima diminuição. Aqui no final a mesma coisa, se você tece como eu, com o ponto se apresentando primeiro a alcinha lá na agulha, né, para trás, a gente tem que virar o ponto, devolver os 2 pontos para a agulha, e agora sim, pegar os 2 aqui pela frente e fazer uma diminuição. Se você tece do outro modo, e o ponto de você se apresenta dessa forma aqui, com o primeiro fio virado para frente, basta introduzir a agulha, pegar 2 pontos juntos e fazer uma diminuição. E o último ponto a gente vai fazer em tricô. A nossa próxima diminuição é na carreira de número 76 e a gente ainda vai estar tecendo
com essa cor aqui. A gente vai trocar para o cinza na carreira 86, onde vai ser a nossa última diminuição. Então, eu vou seguir aqui, e aí eu volto para mostrar para vocês já com a manga avançada na carreira 86. Então, a gente fez agora 66, a gente vai fazer mais 10 carreiras, e na 76 a gente faz outra diminuição, tá? Não esqueçam. E aí, depois a gente vai trocar a nossa cor na carreira 86 e vai fazer uma diminuição também. Então, pessoal, cheguei à carreira de número 86, eu tenho que fazer a minha troca de cor e a minha última diminuição. Então, o que nós vamos fazer? Já cortei aqui o fio e já deixei preparada aqui a minha laçadinha, que vai ser meu ponto, né, onde eu vou introduzir o fio cinza. Vou passar o primeiro ponto sem fazer, e aí agora eu vou pegar esses dois pontos juntos e vou trabalhar eles juntos, tá? Então, já lembrando que se você trabalha e o ponto se apresenta dessa forma aqui pra você, você tem que desvirar os pontos. Se você trabalha como eu, não precisa. Então, aqui eu vou pegar os dois pontos com a minha agulha da direita e eu vou passar esse fio cinza já para trabalhar os dois pontos. Dessa forma aqui. E ficou deste modo. Trabalho já os demais com o fio cinza. E aqui agora eu vou dar um nó para unir, né, as duas pontas que eu cortei e a ponta do fio cinza que eu introduzi. E agora eu vou trabalhar até o final da carreira de forma normal. Lá no final tem que fazer uma diminuição, vocês já sabem como é. O que eu vou dizer para vocês? Eu trabalhei com o fio cinza até dessa forma aqui, né? Lembrando que essa é a última diminuição, agora não tem mais diminuições. E eu trabalhei com o fio cinza até a carreira de número 115. Na carreira de número 116, eu iniciei a minha barra 1 por 1. Então, eu vou seguir tecendo aqui, né? Até a carreira de número 115. E na carreira de número 116, eu vou iniciar a minha barra, igual nós fizemos na parte de baixo da parte final do corpo da nossa peça. E aí, eu vou tecer a barra na manga até a carreira de número 124. Desculpa, até a carreira de número 125. Na carreira de número 126, a gente vai fazer o arremate elástico. E aí, vocês já sabem, é só repetir o que foi feito no final do nosso corpo. Eu volto para mostrar para vocês a finalização e a costura da manga e, na sequência, como que a gente levanta os pontos para fazer a parte da frente do nosso casaco. Sigam tecendo aí. Lembrando que aqui nós temos a nossa última diminuição nesse momento. Vou fazer ela normalmente. E a partir daqui é só tecer até a carreira de número 115, os pontos dessa forma que a gente já vem fazendo. Aqui minha manga, e agora nós vamos fazer a costura. Reparem que eu cortei o fio bem comprido, tá? Para eu conseguir fazer a costura com esse mesmo fio, não precisar emendar outro. Quem estiver fazendo ela circular, não precisa fazer essa parte, a manga já vai sair pronta. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Já passei minha agulha aqui pelo fio, alinhei aqui o meu trabalho na minha bancada, e eu vou vir aqui do outro lado, nesse primeiro ponto da lateral, que está aqui, como vocês podem ver, e vou passar o meu fio por ele. Unindo assim um lado ao outro. Próximo passo, a gente tá fazendo a costura pelo lado direito, tá, pessoal? Próximo passo, a gente vai começar a introduzir a nossa agulha nesse espacinho que tem entre o meu ponto de borda, que tá aqui, esse é meu ponto de borda, e o primeiro ponto da carreira. Então, aqui eu tenho meu ponto de borda, e aqui, opa, aqui esse fio tá desfiado, eu tenho meu ponto de borda. Eu vou introduzir minha agulha nesse espacinho aqui, ó.
que forma um pontinho. Então, é aqui na lateral, atrás do ponto de borda que a gente coloca a agulha. Passo todo o meu fio. E aqui do outro lado, ó, reparem que aqui eu tenho meu ponto de borda e aqui também. E aqui, ó, nesse espacinho, eu passo meu fio. E vamos seguindo, sempre pegando aqui. Do outro lado, o mesmo. E dessa forma aqui, a nossa costura fica invisível, tá? O fio não aparece. Como vocês podem ver, eu tenho aqui minha manga costurada. E não é perceptível pelo lado direito onde que tá a costura. Vocês não conseguem ver, ó. Mas, pelo lado avesso, fica essa cicatriz aqui, ó. Diferente. Então, eu sei que a minha costura tá aqui, mas é tão perfeito que nem aparece. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Uma costura invisível. Então, passo o fio aqui. E aqui. Dessa forma. E a gente vai fazer isso por toda a extensão da nossa manga, unindo uma lateral na outra. Se a gente faz isso direitinho, dessa forma, mesmo usando fio de outra cor, nas outras cores do trabalho, né? Se eu vou costurar na parte, enfim, ali na parte que tá azul petróleo ou cinza azulado, com esse fio aqui não vai aparecer, garanto pra vocês. Só tem que cuidar pra pegar a lateral do ponto, que daí o nosso trabalho vai fechando certinho. Eu vou seguir aqui, já tô chegando aqui nessa parte, cuidando sempre para pegar certinho, um ponto aqui e um ponto lá. Ó, agora nós já saímos da parte onde era a barra, já estamos pegando na parte, ai, desculpa pessoal, na parte do ponto malha, ponto jersey, ponto meia. E aqui segue a mesma coisa, a gente vai pegando, que ainda é mais fácil de visualizar, vou mostrar pra vocês. Ó, eu tenho aqui meu ponto de borda. E a gente pega aqui. Entre o primeiro e o segundo ponto. Certo? Eu vou seguir aqui. Quando eu chegar ali na troca de cor, eu já mostro pra vocês que é possível fazer também sem que apareça o fio de outra cor. Como vocês podem ver, já estou aqui nessa outra cor. E a gente segue pegando na lateral do ponto. E aqui na outra lateral. E assim, o nosso fio nem aparece. Certo? Então, aqui, pessoal, finalizei a costura da minha manga, assim como a outra, e na sequência nós vamos fazer a nossa barrinha lateral.